Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Previsões climáticas para os próximos dias geram uma situação de alerta para os produtores, principalmente das regiões médio-norte do país. Inflação oficial brasileira atingiu em setembro o menor nível em pouco mais de 2 anos. Deve chover em vários municípios de Goiás. Você vai rever a importância da cana-de-açúcar na alimentação de bovinos produtores de leite. Brasil e Uruguai fecharam um acordo para o comércio bilateral de embriões bovinos in vitro. Governo de Israel também aceitou a proposta de certificado veterinário que estava em negociação com o Ministério da Agricultura aqui do Brasil. O agronegócio está começando. Números da SOMAR Meteorologia, com base nas previsões para os próximos dias, deverá ocorrer um bloqueio atmosférico que gera uma situação de alerta para os produtores do médio norte do Brasil, que devem ficar sem chuvas significativas até a segunda quinzena de novembro. A SOMAR Meteorologia explica que neste ano as chuvas começaram bem mais cedo do que é normal, a partir de agosto, principalmente em São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e em setembro na região do Mato Piba e também no leste do Pará, que chegou a receber 165 milímetros de chuva, o que representa um número acima da média de outubro. Mas, considerando-se a média histórica do Brasil, é comum que a chuva fique estacionada no sul do Brasil neste período agora e que volte em novembro para essas regiões. E isso ligou um sinal de alerta, pois em algum momento a climatologia voltaria ao padrão. E é isso que deve acontecer a partir de agora. As chuvas diminuem repentinamente e nós teremos nos próximos 10 a 15 dias chuvas concentradas no sul que podem passar de 200 milímetros lá no Rio Grande do Sul, com acumulados significativos também em Santa Catarina. A umidade do solo já está elevada entre Goiás e Minas Gerais, mas a tendência é que ela diminua gradualmente. No momento, as chuvas não devem se regularizar e em algumas áreas que foram plantadas podem sofrer risco de replantio, o que se torna um fator alarmante devido ao custo elevado e à falta de sementes. Entre São Paulo e Minas Gerais, as chuvas já devem vir após o dia 20 de outubro. Para a região do Mato Piba, haverá pouca chuva nos próximos 15 dias, mas não é o tipo de chuva que vai ganhar do calor e não será suficiente para manter a umidade do solo. A situação, portanto, é definida pelo bloqueio atmosférico. Ventos em altitude fazem com que o sistema meteorológico fique preso nos estados do Sul, na Argentina e no Uruguai. Se nós somarmos, muitos municípios devem chegar a mais de 250 milímetros de chuva, ultrapassando a média histórica em apenas 10 dias. O estado do Paraná, posteriormente ao dia 15, já enfrentará a restrição de chuvas. Enquanto isso, o restante do país enfrentará muito calor, com temperaturas chegando entre 35 e 40 graus em algumas regiões. Esse bloqueio não deve durar tanto tempo quanto o de 2015, uma vez que não há incidência do El Niño. Neste ano, de acordo com a própria SOMAR, o Oceano Pacífico não está quente. Logo, este bloqueio deve ser rompido a partir do próximo dia 20 de outubro, e quando a frente fria avança por São Paulo e pelo leste de Minas Gerais. Mas ainda não chega ao interior do país por avançar de forma costeira. Logo, estes produtores ainda devem continuar em atenção neste período e esperar as chuvas do segundo semestre de novembro. A partir da inversão do bloqueio, no entanto, o alerta deve vir para a região sul, que corre o risco de estiagem regionalizada até o mês de janeiro, com o produtor podendo perceber um maior espaçamento das chuvas. A inflação oficial brasileira atingiu agora no mês de setembro o menor nível em pouco mais de 2 anos, favorecida pela queda nos preços dos alimentos e a baixa demanda, com um alívio maior que o esperado na taxa acumulada em 12 meses, em um cenário favorável para que o Banco Central inicie a redução dos juros neste mês.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ele teve uma variação positiva de 0,08% em setembro, desacelerando ante uma alta de 0,4% em agosto. Essa é a menor leitura mensal desde julho de 2014 e é a mais baixa para o mês de setembro desde 1998. Em 12 meses até o mês de setembro, a alta acumulada caiu para 8,4% e sobre 8,9% no período até o mês anterior. Embora permaneça bem acima do teto da meta de 4,5% pelo IPCA, com margem de 2 pontos percentuais, é a mais baixa desde maio de 2015. Num ambiente em que a taxa básica de juros vem sendo mantida em 4,25% desde o ano passado. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós teremos hoje pancadas de chuva à tarde, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 34 a máxima e 21 a mínima. Minasul, 33 a máxima e 21 a mínima. Posse, 33 a máxima e 21 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 33 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 18 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 33 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai rever a importância da cana-de-açúcar na alimentação de bovinos produtores de leite. Brasil e Uruguai fecharam um acordo para o comércio bilateral de embriões bovinos in vitro. O governo de Israel aceitou a proposta de certificado veterinário que estava em negociação com o Ministério da Agricultura brasileiro. Nós voltamos já.